Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. A seguir, Sem Limites. Oferecimento USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. Opa! Estamos entrando no ar aqui no Sem Limites comigo, Marcos Savoy, aqui na TV São Caetano. A nossa cidade é o canal. Tudo bem com você? Tranquilão? Tranquilinha? Ó, você pode ir. Eu sou o Marcos Savoy e hoje a gente tem outro aqui para perguntar daqui a pouquinho também, hein? Você pode participar conosco aqui da TV São Caetano, do programa Sem Limites, aqui ó, através do chat, tá? Aqui embaixo tem o chat para você interagir com a gente aqui ao vivo, em cores, nesse momento, no meio do seu dia, a informação escrachada, mas com credibilidade, ok? Também a transmissão simultânea através da WTV Brasil neste momento. Bom, ó, ele é uma das figuras mais polêmicas aqui da região do ABC, é advogado e atualmente exerce o cargo de vereador na cidade de São Caetano do Sul. Falo do vereador Éder Xavier da Trombeta. Tudo bem, Éder? Tranquilo? Muito, muito, muito bem mesmo, e estar aqui no teu programa, Marcos Savoy Sem Limite, porque é um programa que é um absurdo de fenomenal. E aí fica a pergunta, ele já se apresentou, cabeçudo. Eles estão aqui viciados porque o cara aí teve 1 milhão de votos. Ô Éder, Câmara Municipal está indo tudo bem, né? O senhor, a última tacada aí do senhor é um projeto que o senhor tinha há muito tempo, que foi autorizando a população se pronunciar, que era uma das últimas câmaras municipais que não tinha essa tribuna. O senhor conseguiu passar lá, parabéns, viu? Não deu para a gente se falar aqui ao vivo, nós nos falamos por telefone, agora pessoalmente, parabéns, viu? A Tribuna Livre é uma proposta que nós fizemos na campanha de 2012, o Paulo Pinheiro também encampou a ideia da Tribuna Livre, e quanto mais livre for as tribunas do país, para que a população possa, dentro da legalidade, evitando, não fazendo injúria, difamação nem calúnia, que o povo possa se manifestar, porque todos os poderes estão a serviço do povo, para o bem comum. Diz a Constituição que todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles estão para o bem comum, para o povo. A tribuna é um instrumento para materializar as demandas e o interesse do bem comum do povo. Ô Éder, só para a gente entrar no nosso assunto aqui, que trouxe o senhor aqui hoje, que a equipe pautou o senhor, é assim, algumas críticas vieram à tona e eu até disse aqui o seguinte, que é assim, o importante era aprovar o projeto para depois ele ir se adequando, né? Se vai ser 9 da manhã, se vai ser meia-noite, se vai ser à tarde, se vai ser gravado, se não vai ser gravado, toda essa adequação aí que não está contemplado no projeto pode ser e sendo adequado. O importante era ter a tribuna livre, né? Que o senhor conseguiu implementar também com os seus vereadores aí, né? A tribuna livre não é algo que eu reinventei a roda, é algo que já existe nos parlamentos do mundo todo. Aqui há muito tempo, acho que uns 20 ou mais, 30 anos, o Silvio Pellico, parece que ele trouxe isso estava parado na Câmara. Já dei depoimentos que não é da lavra, da competência, de uma onisciência deste vereador, do Éder Xavier. Simplesmente nós fizemos isso na campanha, nós falamos que iríamos sustentar a tese e nós realizamos isto lá. Agora, é evidente que no mundo político você tenha, em certos momentos, de fazer certas composições. Mas nosso gabinete, nós estamos preparando já, após a resolução, após a resolução, desculpe, após o presidente da Câmara e mais a mesa diretora regulamentar a lei que foi aprovada, a lei da tribuna, a resolução da Tribuna Livre. Então, feito a forma que ele vai apresentar, a regulamentação, então nós poderemos ali acrescentar o horário, podemos discutir outros detalhes. O que importa hoje a resolução está
em vigor. Só precisa ser regulamentado, esperamos um prazo razoável para a Tribuna Livre ser regulamentada pela presidência da Câmara, e aí então nós faremos, vamos verificar, porque tem muitas conversas até sem fundamento, conversas de oposição por oposição. A pessoa vai lá, vai fazer campanha, vai isso, vai aquilo. Tem muita conversa. E assim, né, Éder, tem muita gente que tem medo de novas lideranças se destacar em São Caetano. Tem que ter a Tribuna Livre e o cidadão subir, ele vai descobrir o seu tino, o porquê, para que veio nessa terra, e ele pode se tornar um grande tribuno, um defensor, um novo prefeito, um novo vereador. Tribuna é isso que é importante. Agora, por exemplo, questão de horário, tá? Horário, então tem uns que dizem assim, cedo eu não posso ir. Outros, tem sessões da Câmara que está terminando 8h30, 9 horas. Porque eu lutei, fui o primeiro precursor de que a plenária da Câmara, né, se instalasse, que era 4 horas antigamente. Sim. Mas nessa gestão começasse às 18 eu queria. 18h30, para o trabalhador, para o povo poder trabalhar e vir acompanhar o que o seu vereador, aquele deu o voto, ou que o eleitor deu o voto, está fazendo lá na Câmara. Se ele está sujeito ao mando do Executivo ou está exercendo o seu mandato conforme prometeu nas urnas. Então, queria que muito fosse a partir de 18h30. Muito lutei por isso. Mas ficou para as 17h30. E agora, se estende bastante, vai para 8, 9, 10 horas. Bom, então a pessoa também não vai jantar. Então tem muitas coisas. Certo. O certo é, vamos esperar a regulamentação, e o que eu sei é uma coisa, é bom sim que o cidadão fale na cara dos vereadores. Eu penso assim. Mas vamos ver os prós e os contras, como vir a regulamentação da mesa diretora e da presidência. E aí, se for o caso, vamos colocar vamos fazer aquilo que é justo, o povo falar na frente do vereador. Se for para fazer no horário da sessão da Câmara, no final dos dispositivos da plenária, quer dizer, o importante, eu vou lutar sim até o final, para que o cidadão fale na cara dos vereadores. Certo. E parabéns porque foi aprovado. Isso aí é importante. Agora está aprovado, ninguém tira mais. Ninguém tira mais. Então, tocar o barco daqui para frente. O vereador Éder Xavier, o senhor como advogado e até anterior, até a sua posse como vereador, o senhor já exercia uma fiscalização, um trabalho cidadão na cidade de São Caetano. E como vereador, quando o senhor assumiu, o senhor deparou, através da análise da sua equipe, do seu escritório, dos seus assessores, com uma conta, né, monstruosa deixada aí pelo ex-prefeito José Aurico Júnior, que monta aí, quanto? 240 milhões, outros falam 233, outros falam 280, mas é uma grana danada. Pois bem, o senhor foi ao Tribunal de Contas e agora o senhor está retornando ao Tribunal de Contas pedindo o quê? O senhor não quer que o Aurico troque de partido? Esse é o Marcos Savoy. Marcos, olha, você faz uma maneira inteligente para que o público possa acompanhar. Realmente você falou a coisas assim, historicamente. Você fez aí um breve histórico da minha atividade como cidadão em São Caetano do Sul. História com H, não é história de políticos que falam bobagens. Então você falou a verdade, isso mesmo. Nasci em São Caetano do Sul, na Rua Taipas, no número 611, no bairro Barcelona. Durante quase 10 anos. Através do jornal A Trombeta e a Associação São Caetanense Emília Alfredo Manganotti, nós exercitamos nada mais, nada menos simples. Nós exercitamos a cidadania. E fizemos denúncias. Bom, tomamos posse. A equipe do governo Paulo Pinheiro, daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui, tá bom, equipe? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A equipe do Paulo Pinheiro, ao assumir em janeiro de 2013, sustentou que a dívida era próxima de 300 milhões. O ex-prefeito José Aurico Júnior, que agora é secretário, há muito tempo já secretário de esporte do governo do estado de São Paulo, emitiu uma nota dizendo que mentia o Paulo Pinheiro. A dívida não chegava a 300 milhões de reais. A dívida era 100, 120 milhões. Muito bem. Então, nós fizemos naquela oportunidade uma representação ao Tribunal de Contas em janeiro de 2013, certo, dizendo, ou o Paulo Pinheiro, que eu apoiei na rua, está mentindo, ou o ex-prefeito está mentindo. Senhores do Tribunal de Contas, senhor presidente, senhores auditores, isso não pode continuar. Como é que eu vou ser fiscal do povo como vereador se eu não sei qual é a dívida? Porque se eu souber qual é a dívida, eu sei o que exigir do prefeito. Porque eu sei quanto tem a arrecadação do município,
quanto o prefeito tem que pagar de dívida, o que sobra, eu posso cobrar que o prefeito faça aquilo, o prefeito Paulo Pinheiro, seja quem for, o vereador pode cobrar então do prefeito o que ele prometeu na campanha. Como os números estavam todos desencontrados, fiz então a representação, o presidente do tribunal determinou que em loco viesse os técnicos, 3 técnicos de contabilidade. E esses constataram que a dívida é de 260 milhões de reais, e aí não estava 240, 260, mas é 260, tá. E não estava também INSS, que passa de 300, e não estava também as dívidas das autarquias. Então, a dívida é superior a 300 milhões. E os técnicos do Tribunal de Contas, Marcos Savoy, eles disseram o seguinte: esta conta que o Auríquio deixou, ela foi produzida a partir de maio de 2012, quando o Auríquio, eles não falam isso, é que é a interpretação minha. Tá. Vamos falar só o que disse os técnicos. Seria no último ano de governo. No último ano de governo, a partir de maio de 2012, está escrito, assinado por 3 auditores do Tribunal de Contas, que tem responsabilidade civil e criminal pelo que eles assinam. Tá. Então eles disseram o seguinte, que a partir de maio de 2012, quando a administração, o senhor Auríquio deve ter percebido, isso aqui é coisa minha, que a Regina não ia ganhar, que ele não ia conseguir eleger o seu sucessor, a dívida saltou para esses quase 300 milhões de reais. Por quê? Porque no dia 30, atenta bem, Sul São Caetanense, eleitor, Marcos, no dia 31/12/2011, é prefeito o senhor Auríquio. É 2011, 31/12/2011, ele vai ser prefeito em 2012. Sim, um ano antes. Restos a pagar para 2012, aonde Auríquio ainda vai ser prefeito. Restos a pagar da Prefeitura de São Caetano do Sul. 3 milhões de reais. 7 milhões de reais, desculpe. 7 milhões de reais. Certo. Restos a pagar. Uhum. Então, terminou dia 31/12 o balanço, o balanço anual, e disse assim, olha, para o ano que vem nós entramos devendo, nós temos 7 milhões em caixa. O que é normal para uma prefeitura. Tá. No dia 31/12 de 2012, quando em 2013, um ano depois, quando em 2013 o Auríquio não vai ser prefeito e o Paulo já ganhou as eleições, tá. Restos a pagar, esses quase 300 milhões de reais, comprovado pelos auditores do Tribunal de Contas. Ô Éder, deixa só, o Ceará, dá para fazer aquele esquema lá, ó. Vamos aqui, ó, nessa aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir verificar aí, ó. Tá aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. Olha lá, ó. Tá ali, né, Éder? Isso, 263 milhões, 527.978,92. Isso aqui sem os juros. Sem o INSS, sem uma porção de coisa e sem as dívidas das autarquias. Mas isso aqui foram os técnicos do Tribunal de Contas que comprovaram. Três em loco. Vieram ver as documentação. Tá, porque falam que é invenção do senhor isso aqui. Se eles, olha, se o Auríquio não puser gente na rua para falar isso, tá. ele pode se preparar para abrir a porta da cadeia e ficar lá. Porque a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte, você pode deixar restos a pagar. Eu sou um advogado, tá. Um advogado que luta, que não é sabidão não. Mas um pouco depois de 30 anos eu sei o que eu estou falando aqui e me responsabilizo. Sim. Então, se o senhor Auríquio no mundo vai falar que eu estou inventando, falar coisa desse tipo, ele tem que pegar a chave, já abrir e ficar lá dentro da cadeia preso. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que você não pode pôr restos a pagar, você não pode, o prefeito não pode deixar restos a pagar sem ter o dinheiro. Mas ele não, principalmente por uma, atenção aí, turma, principalmente por uma outra gestão, né? Deixar para outra gestão pagar. Então, isso, a lei de responsabilidade fiscal, que está sujeito todo o administrador público e todo o agente público, ela diz isso. Bom, tá. Então, ficou provado pelos técnicos que eles vão falar para mim, olha, estou pouco me lixando, porque eu estou com a verdade. Então me processe. Então é o seguinte. Bom, então, vamos então voltar aqui nesse dinheiro. Bom, à vista disso, o senhor começou a interpelar, fora trazer os 3 técnicos para cá, né, para ver em loco os 263 milhões sem os juros, o senhor começou a interpelar aí sim o Tribunal de Contas para que isso, vamos andar, vamos prosseguir, é isso? É isso mesmo. Agora veja bem o que acontece. O Executivo tem um fiscal. Qual é o fiscal? Do prefeito, do governador e do presidente. O fiscal são as assembleias legislativas, a Câmara Federal e, no caso de São Caetano do Sul, do município, os vereadores, a Câmara de Vereadores. Exatamente. Ora,
O Aurico ficou 8 anos no governo. Existe um dispositivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vamos falar o que é o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas não é juiz que julga nada. O Tribunal de Contas são técnicos como um braço do Legislativo. Então os vereadores estão em São Caetano, tem o Tribunal de Contas que é, vamos dizer assim, como se fosse funcionários da Câmara, que são técnicos em contabilidade, em auditoria, né? Então esses técnicos pegam os contratos do prefeito, analisa o contrato do prefeito e no caso do Aurico, durante 8 anos, quase 700 milhões de contratos foram julgados irregular e ilegal pelo Tribunal de Contas, que é um braço, que são assessores dos vereadores de São Caetano do Sul. Entendi. Então, os assessores, que é o Tribunal de Contas, assessores de todas as assembleias, mas no caso de São Caetano do Sul, os técnicos, disseram que houve 700 milhões, assinaram 700 milhões de reais durante 8 anos de contratos, contrato por contrato. Contrato de alimentação, contrato de lixo, saúde, de asfalto, de pagar os funcionalismo, os funcionários públicos. Bom, houve quase 700 milhões. Ora, então você tem um dado. Durante 8 anos, 700 milhões. Julgado irregular e ilegal pelos funcionários auxiliares dos vereadores de São Caetano do Sul. Esse é um dado. Depois um outro dado. Esse, da representação que eu fiz, que eles vieram em loco e falaram, olha... Ele, durante 8 anos, teve os técnicos do Tribunal de Contas. Durante 8 anos, o Aurico deixou teve julgado 700 milhões de contratos julgado irregular e ilegal. Como já dissemos, de compra de material para a prefeitura. Contratos de licitações, 700 milhões durante 8 anos de Aurico. Isso é um dado. Outro dado. Olha, agora nós encontramos que ele deixou de dívida 300 milhões de reais de dívida. Então, é um absurdo essa administração do senhor José Aurico Júnior. E não deixa dinheiro para qualquer outro. Paulo é bom, Paulo está fazendo um bom governo, não estou falando de dinheirinho. Porque se eu sou um bom pai, você aí que está ouvindo, você é um bom pai, uma boa mãe, você ama seus filhos, você morre pelos seus filhos, dá vida pelos seus filhos. Mas se você não tiver dinheirinho, não dá para comprar nem arroz e feijão, é muito bem pôr na escola. Dinheirinho é necessário para tudo, inclusive para a administração pública. E acho muito engraçado, Marcos Savoy, esses políticos que vão assim, hoje mesmo, que eu vi lá o debate dos dois lá da Marina, da Dilma e do Dilma. Porque nós fizemos, parece que o Aécio ou a Dilma tiraram dinheiro do bolso. Sim. Ou foram fazer xixi, fizeram xixi dinheiro, já que eu estou no teu programa, que você fala bem assim mesmo, ou fizeram cocô dinheiro. Então eles têm tanto dinheiro, não sei da onde, que eles fizeram com o dinheiro do bolso dele. Ninguém faz nada com o dinheiro do bolso, não. Nós todos sabemos, é o óbvio. Eu estou falando aqui o óbvio, que todo mundo sabe. Então, o seu Aurico administrou o dinheiro do povo com esse absurdo, deixando 300 milhões de dívida para o próximo prefeito pagar, que é o caso do Paulo Pinheiro, e 700 milhões de contratos julgados irregular e ilegal. Então, tem um dispositivo, como eu estava dizendo, no Tribunal de Contas, que diz que o fiscal do povo, que é o vereador, tem que observar todos os contratos julgados irregular. Porque quando os empregados, os assistentes, que é o Tribunal de Contas dos vereadores, vê um contrato ilegal e irregular, ele manda para o presidente da Câmara. Agora eu entrei lá agora na Câmara e fiz a pergunta, é isso que eu fiz a pergunta, em requerimento para o senhor presidente. Senhor presidente, o Tribunal de Contas tem um dispositivo que manda todos os contratos julgados irregular e ilegal aqui. Eu quero saber, senhor presidente, assim que eu falei para ele, através de requerimentos, viu, Marcos Savoy? Sim. Para o Sidão da padaria. É o Sidão que foi lá, o Paulo Botura, que foi presidente também, o Gesto, que foi, todos os presidentes. Vocês não receberam do Tribunal de Contas os contratos, as decisões dos contratos julgados irregular e ilegal, 700 milhões de reais da administração Aurico? O que vocês fizeram, hein? Vocês engavetaram? Então esse requerimento, estou esperando o senhor Sidão me responder. Porque se tivesse o primeiro contrato, vamos dizer, 2005 iniciou a administração do senhor José Aurico Júnior. Nesse primeiro momento, viesse contrato com a Iparsanco, contrato com a TB, contrato para fazer, recapear o melhor asfalto do Brasil, que é São Caetano. 100 milhões. O tribunal julgou irregular. Se esse contrato, conforme o dispositivo do Tribunal de Contas, auxiliares dos vereadores, se vem para a mão do presidente, o presidente engaveta, como que os vereadores foram fiscal do povo sem usar o trabalho dos seus assessores, que é o Tribunal de Contas?
É absurdo, absurdo, absurdo. E quero mais dizer aqui, não tenho isso em profundidade técnica jurídica, mas a mim me parece, num princípio, que todos esses vereadores, e principalmente o presidente de Câmara que passaram, eles são corresponsáveis, e a prescrição nisso é mais de 20 anos. Eles são corresponsáveis por não cumprir o seu papel constitucional e deixar essa dívida para São Caetano do Sul, que não é o Auri que paga, e muito menos o Paulo que paga. Somos nós, cidadãos são-caetanenses, que pagamos. Então eu fiz essa representação ao tribunal com cópia para o Procurador-Geral do Estado de São Paulo. E fiz mais, uma resolução, uma nova resolução, que é tão importante como aquela resolução da Tribuna Livre, viu? Sabe o que acontece? É assim, o presidente, seja qual for o presidente daqui 2 anos da Câmara, quando o Tribunal de Contas mandar aqui qualquer contratinho do Paulo ou de quem quer que seja, julgado irregular, você tem que cumprir o dispositivo do Tribunal de Contas, que é mandar cópia para os vereadores e abrir na sessão uma discussão. Olha, o contrato que o Paulo Pinheiro firmou para a Zona Azul, por exemplo, ele foi julgado irregular. Vamos discutir aqui, se o Paulo estiver fazendo uma administração insana, ilegal, injusta, nós temos dispositivo, vamos até pedir impeachment. Agora não fala aí que você é bobagem, eu não estou falando impeachment de ninguém, eu estou falando que o vereador tem que ter aquilo que diz a Constituição e tem que estar instrumentalizado. Por isso a resolução. Tribunal de Contas julgou qualquer contrato por contrato, não é conta anual. Julgou irregular, a resolução está aqui. Manda para os vereadores, a fim de que os vereadores, para o presidente da Câmara, ele disponibiliza para os vereadores, a fim de que os vereadores cumpram o papel de fiscal do povo e não de subserviência ao executivo. A gente tá, vocês já sentiram aí que a gente está aqui com o Éder Xavier. O Éder Xavier é esse vereador polêmico, advogado, está aqui conosco. Doutor Quirino, eu vou fazer um intervalo, doutor Éder, dá licença um minutinho. Põe aquela capa aqui pra gente, ó. Põe aquela capa. Ó, o Aurico concedeu uma entrevista ao Walter Estevão no programa 30 Minutos, né? E o senhor tá bravo que ele foi lá conceder uma entrevista lá? E o senhor não quer nem que ele muda de partido? Bom, o senhor pode responder daqui a pouco? Posso. Pode. Então, vamos saber por que o vereador Éder Xavier e quais as providências que ele tomou sobre a participação do Aurico nesse programa, o anúncio da mudança de partido e um outro detalhezinho que tem aí de uma conta que está rodando por aí, né, Éder? Perfeito, tá? perfeito. Daqui a pouco a gente fala aqui com você. O intervalo passou um pouquinho, mas o assunto é muito importante hoje aqui, tá bom? Você pode participar fazendo aí a sua interlocução conosco aqui através do chat. Eu estou esperando você aqui no Sem Limites. Até já, hein? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de Medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Alimentar-se bem é viver com saúde. A Prefeitura de São Caetano sabe disso e desenvolve um projeto de educação alimentar. Boas informações garantem uma melhor qualidade de vida. Projeto São Caetano Alimentação Saudável. Experimente o gostinho de viver bem. Secretaria Municipal de Educação.
Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Opa, a gente está de volta aqui recebendo o vereador de São Caetano do Sul, advogado Éder Xavier, que não quer de jeito nenhum que o Auríquio mude de partido. Mas o senhor já fala sobre isso aí, né? E outra coisa, o senhor não quer nem que o tribunal mande para frente aí as contas dele. Ó, tá tudo aqui, viu? Ó, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha. Essa aqui eu vou só mostrar meio assim, não precisa por aí não, viu, Ceará? Porque essa aqui tem RG tudo, né? Ó, essa aqui é a representação que o vereador e advogado Dr. Éder Xavier fez junto ao excelentíssimo doutor conselheiro do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relator Renato Martins Costa. Daqui a pouco o Éder fala sobre isso aqui, então, agradecendo aqui ó, a Mari Leônio do Alíbio, o Giancarlo Cadengue, nosso Gianzinho, o doutor Marcos Gonzaga Ferreira, a Sandra Guimarães, lá do Rio de Janeiro, viu, doutor? Tá vendo a gente? Professora. Aliás, parabéns, hoje é dia do professor, né, doutor Éder? Célia Regina Nonato, Júlia Miguel, José Carlos Zulian, Aline Mendes e a Tereza Portázio está conosco também. Em nome de todos vocês, a gente agradece os outros também. Nós vamos passando aqui para o doutor Éder poder falar. Bom, põe aqui de novo para mim, doutor Quirino. O Auríquio admite trocar de partido. Ele concedeu entrevista ao programa 30 Minutos, comandado pelo Walter Estevão, com a participação do Leandro Amaral também, né? E disse, entre outras coisas, que as contas dele, doutor, poderão ser julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado somente em 2017. Daí o senhor fez essa representação aqui. Do que se trata, doutor? Porque está todo mundo falando que o senhor não quer que ele troque de partido. O senhor ouviu isso hoje já, né? O senhor Auríquio, José Auríquio Júnior, um moço de São Caetano do Sul. As colocações que a gente faz e os meus posicionamentos é em relação à vida política de quem quer que seja, não pessoal. Mas no mundo político, historicamente, está claro que esse é um moço, é novo ainda, de muita sorte política. Não foi sequer vereador. O Tortorello, sem desmérito, a pessoa do Auríquio, neste sentido de alma, de ser humano, elegia naquela oportunidade até poste, em São Caetano do Sul. Aliás, só tivemos 8 prefeitos. Quem sentou lá sempre elegeu quem ele quis. Quem sentou lá no trono, só teve imperador. Excetuando um homem que fez muita coisa aqui em São Caetano do Sul, prefeito, o melhor prefeito de São Caetano do Sul, o Walter Brighton. Mas, então, sequer foi vereador o senhor Auríquio, mas caiu na graça lá do Pádua, o Pádua exigiu do prefeito Tortorello, o prefeito Tortorello elegeu esse moço e morreu. Morreu e ficou sozinho. Duvido que o Auríquio tivesse feito 10% do que ele fez se o prefeito Tortorello estivesse vivo. Então agora, depois, ele no PTB, faz o que faz em São Caetano, que o tribunal conta, e nós vamos conversar sobre isso, conta, assina os técnicos do Tribunal de Contas, todo o absurdo que esse moço fez como prefeito de São Caetano do Sul nas contas públicas do município. Depois, então ele consegue, por algum motivo muito especial, se tornar o secretário de esporte, porque está com o PTB, Campos Baixado. Sim. Consegue se tornar o secretário de esporte do governo Alckmin. O governo Alckmin vai à eleição, ganha de lavada do PT. Então, esse José Auríquio está muito próximo, agora ele está próximo do Aécio. Espero que o seu Alckmin tenha juízo, o seu Aécio também. Juízo tem esses homens. Não na conversa do Éder, que não quer que ele mude de partido, o seu José Auríquio. Não tem nada a ver essa história. Mas que tenha o Alckmin governador, o Aécio presidente, se ganhar a presidência. Juízo no sentido de ver o que a lei, que os técnicos falam. O senhor Auríquio está, por representação minha, Éder Xavier, quando cidadão, não vereador, ele está condenado por improbidade administrativa. Em segunda instância, usou dinheiro do povo para fazer cartão de Natal, etc.
Eu já disse e repito aqui, gravem aí. Rasga o diploma se ele conseguir, o senhor José Auríquio Júnior, sair da ficha suja e se tornar candidato em 2016. Então, porque eu venho acompanhando a vida de político, de administrador, de gestor do dinheiro público. Uhum. Então, é evidente que ele pode ir para qualquer partido. Quem sou eu? Quem somos nós? Isso é uma autonomia de cada um ir para esse ou para aquele partido. Agora, o que ele não pode dizer é isto, que eu acho absurdo, me insurjo, porque conheço, então, acompanhando a vida pregressa desse moço, na administração com o dinheiro público, de que as contas, o Tribunal de Contas vai mandar as contas, o relatório das contas auditada pelo Tribunal de Contas somente em 2017. É isso que me revolta. Então eu tive que tomar providências. Viu, Marcos Savoy? Certo, eu tive que tomar providências. Enquanto o senhor fala aí, eu estou tentando achar aqui onde ele falou no programa, mas aqui na representação do senhor também, eu vou colocar, pode colocar aí, viu? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode ser? Ó, tá lá, né, doutor Éder? Isso. Tá nesse, a hora que vocês quiserem, ó, aqui, ó. Com relação às suas contas, que estão com parecer contrário dos auditores, ele, no caso Auríquio, prevê que sejam votados somente em 2017. É por isso que o senhor está impetrando essa ação aqui, doutor Éder? Então, por isso que o senhor impetrou, aliás, isso, já está lá. Então, na já, verdade, né? Eu protocolizei. Certo. Para o excelentíssimo senhor doutor conselheiro, como você já disse o nome, conselheiro, presidente do Tribunal de Contas, essa notícia. Olha, este moço, chamado José Auríquio, esse prefeito, deixou aqui uma dívida auditada. A conta de 2012, que é a conta anual que ele administrou, o senhor José Auríquio Júnior, tem parecer contrário do Ministério Público para que a Câmara não aprove. Tem parecer contrário dos 3 técnicos para que não aprove esta conta, que a Câmara não aprove. Há essa determinação do Tribunal de Contas. Mas como ele vai a um programa, e agora ele está ao lado do futuro presidente, se é que o Aécio vai ganhar, está ao lado, é secretário do Alckmin, será que ele vai ter influência no tribunal para que isso não aconteça? Então eu fiz a representação ao presidente do Tribunal de Contas e também para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, o Márcio França Elias Rosa, a fim de que nenhuma força política de São Caetano, de São Paulo, do Brasil, desculpa, estou no teu programa, é do raio que eu parta, certo, permita que seja descumprida a lei. A Câmara Municipal, os vereadores, jurássicos ou não, terão que dar seu voto a respeito das contas de 2012, senhor Auríquio. E se ele não for aprovado, ele é inelegível. Ô Éder, mas por que ele não pode pedir prorrogação do julgamento? Ou as contas teriam que ser julgadas agora até o final desse ano? Tem legislação isso? Tem. Isso é lei? Recapitulando o que nós dissemos desde o programa, do início do programa, para que o eleitor possa não ver só conversa técnica, lei número tal, subjunção, encaixe perfeito na norma tipificada. Uma coisa objetiva. O Tribunal de Contas é braço, são funcionários, do modo de dizer, do vereadores de São Caetano. Eles são técnicos, os vereadores todos de São Caetano não são técnicos de contabilidade, técnicos de compras. Os técnicos verificam aqueles documentos, todos os contratos do ano 2012 e mandam todas as contas para os vereadores. Ora, se existe uma assessoria para os vereadores, a Câmara tem que julgar até fevereiro do ano 2015 as contas de 2012 do Auríquio. Tá. Se eles não mandarem esses documentos, como é que a Câmara vai poder? Então nós impetraremos, aqui a promessa, mandado de segurança, dizendo agora já na Justiça, senhor juiz, senhor desembargador, as contas têm que ser aprovadas ou não, vistadas pela Câmara Municipal até fevereiro de 2015. Se houver retardo, se há uma pressão política, seja o que for, impedir as contas de virem para ser julgadas pelos vereadores, nós não poderemos cumprir o nosso papel. Então o senhor determine, Justiça, desembargador, senhor juiz, Poder Judiciário, ao Tribunal de Contas que envie as contas. E envie as contas que já foram auditadas por todos aqueles que compõem o acervo técnico do Tribunal de Contas. E sabe o que eles disseram? Disseram que
Não é possível, em outras palavras, a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, os vereadores, jurássicos ou não, que pertenceram àquele governo, 12 vereadores, assinaram, nunca viram, como disse, por isso que eu fiz a resolução, nunca verificaram as contas. E se verificaram, não trouxeram ela em debate, porque as contas vinham julgadas irregular, quase 700 milhões da gestão Auríquio. Então agora é necessário, sim, que venham essas contas para São Caetano do Sul, Câmara, para que possamos ser fiscal do povo, aprovar ou não a conta. E as contas já tem nos pareceres dos técnicos do tribunal que diz, não aprove que está tudo irregular. Diz até o momento, assim, durante 5 vezes, desculpa, mas 5 vezes, durante 5 vezes, no ano de 2012, os técnicos do Tribunal de Contas disseram para o Auríquio, você está fazendo coisa que não está certa. Ele fechou os olhos e os ouvidos e continuou fazendo a coisa como ele queria. Por isso deixou os 300 milhões de dívida aí. Deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Mas as contas, né? As contas do ano de 2012, que é a pendente, isso, que é a brava isso, aí, né? Isso. Que seria essa dívida que foi levantado de 260, eu vou até verificar aqui, né? Para a gente não falar números errados. 263.527.978 reais e 92 centavos, sem os juros lá, ICMS. Sem INSS e sem as dívidas das autarquias. USC, Fundação das Artes, por aí vai. Então, vamos supor que as contas cheguem na Câmara. Elas não podem ser aprovadas pelos vereadores? Isso. Porque se tiver maioria, o senhor está falando para o vento. É verdade, você tem toda razão. Então, é este que é. Hoje... O senhor quer que venha para a Câmara? Para a Câmara. Certo. E hoje o Brasil está numa situação que nós estamos saindo de multidão. Multidão que troca o seu voto por chuteira de bico duro, bola de capotal, tapinha nas costas, cachaça, conversa, promessa de emprego. E depois esse que dá tudo isso para você, vira as costas ou a costa para você. Fala que vai ser candidato a prefeito, vai ser, no fim não é nada, não faz nada. Então o povo, essa é multidão, multidão faz assim, segue grito. Mas povo reconhece seu espaço, seu território e sabe a sua Constituição. O Brasil está mostrando que nós agora estamos saindo daquela fase de multidão para ser povo. Então, o que me interessa? Que venha, que nós possamos ler no plenário, diante do povo, na casa do povo, com a tribuna livre lá funcionando. Nós possamos ler, os vereadores, e vamos ver quem vota contra ou a favor. Porque a casa realmente tem razão, é um julgamento político. Só falta os vereadores, porque tem muito jurássico lá, que não aprovaram, não olharam a conta, não fiscalizaram a conta do Auríquio. Por que será? Ô Éder, mas ele não pode fazer isso? Ele fala assim, ó, quero aprovar a conta dele. Ele pode, ele fala, eu quero aprovar. E aí nós vamos sustentar sempre que a dívida é verdadeira. Ô Éder, agora é assim, ó, mais uma pergunta, e eu tenho 2 perguntas aqui de pessoal que está com a gente aqui também, fora muitas outras perguntas que tem. Vamos supor que essas contas venham para a Câmara como lei. É lei. Tá. Isso. Aí vamos supor, o Éder Xavier fala, eu vou votar pela aprovação das contas. Nós vamos saber que o senhor votou pela aprovação das contas? Vamos saber se cada vereador... Não é voto secreto? Não, é voto aberto e vai votar lá. Essas contas foram quem aprovou e quem desaprovou. Como que é no plenário? Lê no plenário. Eu vou chamar o senhor aqui, eu sou o presidente da casa lá, o Savoy presidente. Isso. Vereador Dr. Éder Xavier, vota como nas contas dos 263 milhões do ex-prefeito Auríquio? Existe nas câmaras e São Caetano, tem as comissões. Tá. Essas contas vão primeiro para a comissão de finanças, que são compostas por vereadores. Lá está o Beto Vidosky, que é do PSDB também, e o Auríquio está muito próximo do PSDB, mas me parece que é um vereador atuante, o Beto Vidosky, independente. Ele é o presidente dessa comissão de finanças da Câmara Municipal. As contas passam por essa comissão e agora vai ser discutido em plenário. Tá. Então vai em plenário numa sessão. A comissão vai sugerir se é para aprovar ou não. Vai dar o seu parecer. Tá. Né? Dar o parecer a respeito das contas. Então, agora é isso. Agora foi para a plenária. Chega então, no plenário. Olha, o presidente abre, aqui estão as contas. Aí como é que vocês vão votar? Você vai votar a favor desse? Você vai votar aquele? Então fala, eu aprovo essas contas e eu posso aprovar as contas
desaprovar as contas e posso tecer considerações e deixar consignado na casa o porquê eu aprovei ou porquê eu desaprovei. É um julgamento político. Mas todo ato político, aquilo que não é multidão, mas povo, está de olho no que o seu político, aquele que deu o mandato, fez. Vamos ver como se porta todos os vereadores. Bom, o bom é saber, só um minutinho, viu, Ed? 2 minutinhos aqui, desculpa, a gente já passou bastante aqui, mas eu quero fazer as 2 perguntas. Então, o povo de São Caetano vai saber se o vereador aprovou a conta ou rejeitou a conta. Cada vereador. Tá legal, isso é muito importante. A Juliana Ferreira de São Caetano, do bairro Santa Maria, ela diz: boa tarde, Éder. Quanto tempo demora para o tribunal responder, né? Ela diz julgar, né? Mas responder esse seu pedido aqui. É isso, uma boa pergunta. Como é o nome da moça? É Juliana Ferreira. Um abraço, Juliana. Você está de olho, você votando a favor desse ou daquele, se mostra como povo. Povo. Concordando com as nossas ideias ou não, isso é povo. Quer saber um fato real, Juliana. Isso aqui foi para o tribunal. Mas você viu o que eu fiz, Juliana? Você tem razão. Talvez nessa pergunta assim, eles podem também enrolar e não entregar. Porque é verdade mesmo. O que tem de presidente de tribunal de contas do Estado de São Paulo respondendo crime com milhões fora? Hoje não é o corintiano lá? Que é o corintiano lá, o Citadini. Esse eu não sei. Mas o Citadini que é o presidente. É o presidente, né? Mas eu digo, aquele que está lá, o Edson Bittencourt, o outro lá, o Marinho, esse pessoal, tudo que é presidente. Então, é verdade que pode ser que eles enrolem até para responder o meu próprio requerimento. É verdade, isso pode acontecer no Tribunal de Contas. Agora, você viu o que eu falei no começo? Aqui o eleitor de São Caetano, Marcos, eu fiz com cópia para o Procurador-Geral de Justiça. Tá aqui, ó. Seu Márcio Fernando Elias Rosa, vamos mostrando quem aqui preside o Ministério Público, que preside o Ministério Público do Estado de São Paulo. Tá lá, o Éder. Eu quero ver esse Tribunal de Contas enrolar para responder as perguntas nossas. Ok. Então tá aí, Ju, obrigado. Deixo mais um aqui, ó, o Alan Martins de São Caetano. Nossa, tem um monte agora, viu, Éder? O que acontece se o Auríquio for condenado? O que acontece? Condenado não, contas rejeitadas. Se as contas forem rejeitadas, inclusive isso, todos os valores das contas rejeitadas, isso não prescreve. Isso não prescreve. Então, todos os valores, que é milhões, basta ter vontade, decisão política e responsabilizar para devolução até desses valores. O Auríquio, e se os vereadores não cumprirem o seu papel, no meu ponto de vista, como eu já disse, temos que aprofundar mais isto, talvez sejam até responsáveis solidariamente, porque o Tribunal de Contas, segundo o regimento interno do tribunal, mandou as contas e alguém arquivou, principalmente os presidentes. E, para a gente finalizar, o Márcio Diógenes diz assim: São Caetano, ele é de São Caetano, ele diz: São Caetano com Auríquio ficou uma porcaria. Parabéns, Éder da Trombeta. Um abraço então para o Márcio aí que está. Ô Márcio, olha, vamos ser sinceros, questão de gestão, de gerir as coisas do São Caetano, o senhor Auríquio até que foi bem. Mas para assinar contratos, gestão deixa eu pôr esse professor aqui, deixa eu pôr aquela professora lá, deixa eu pôr o diretor assim, tudo bem. Agora, para assinar contratos e usar e administrar com zelo o dinheiro do povo, não teve nenhum. Aliás, eu afirmo aqui, na proporção, número de habitantes, arrecadação e território, o Auríquio é o campeão do Estado de São Paulo. Eu ia falar do Brasil, mas sustento, do Estado de São Paulo, de contas julgado, de contratos 1 a 1, julgado irregular e ilegal do Estado de São Paulo. Ele é o campeão. Ninguém teve contrato, nenhum prefeito teve contrato na proporção, espaço territorial, arrecadação, número de população, nenhum prefeito nessa proporção ganha do Auríquio. O Auríquio foi o campeão de ter contrato julgado irregular e ilegal. Bom, nós vamos embora, turma. Obrigado aqui à quadrilha, o Ed, o Juninho Ceará, o Dr. Quirino, a Amanda que coordenou aqui. Então quer dizer que o senhor não está preocupado que ele vai mudar de partido ou não? Não, só estou preocupado se ele vai fazer pressão política, porque ele está com a AES, porque ele está com o governador, no Tribunal de Contas, para a conta não chegar aqui, para a gente não julgar, os vereadores não julgar. Essa é a minha preocupação. O resto, que Deus o abençoe, que ele se converta para o bem e vá para o partido que ele quiser. Eu falei, vá para o partido que ele quiser. Isso, eu até assustei. Ô Éder, obrigado pela gentileza. Volta sempre, tá? Sempre que tiver. Muito obrigado por ter vindo em primeira mão aqui, ó.
O programa vai reapresentar às 5 da tarde. Então, você que pegou no finalzinho aí, você quer saber de todas as explicações, quer mais detalhes, às 5 da tarde, né, Edi? A partir das 5, né? E aí, você pode fazer o seguinte, o senhor tem Facebook, tem né? Facebook, fanpage e tal, ou então na própria rede social aqui, na fanpage da Web TV São Caetano, você pode também fazer suas críticas. Esse vereador tá isso, aquilo, ou esse vereador é batalhador, tal. Você pode fazer as críticas que a gente vai passar para a equipe e assessoria do vereador Éder Xavier. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Volta sempre aí. Estarei sempre aqui, que você chamar. Que tem uns que não quer vir, rapaz. Não, você falou, eu estou aqui, tem você uns manda. Que não quer vir. A tua audiência é muito importante para esclarecer a verdade. Diz que tem uns que tem que almoçar esse horário e Bom, tá bom. Só importante. Isso. Obrigado, turma. Valeu, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Éder Xavier e o Savoy. Você acabou de assistir Sem Limites. Oferecimento USKIS. Faça USKIS e desenvolva o seu melhor. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal.